Agradeço a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Jesus possa abrir os seus ouvidos e que possa tocar teu coração, para que você possa escutar esse áudio com muita atenção e cuidado e ouvir uma verdade extraída biblicamente. Escuta isso. E se Jesus voltar agora, para onde você vai? E se a trombeta soar, você será salvo, você será salva. E se você afirma que será salvo, qual é a maior evidência que você será salvo? Se você afirma ser de Deus, qual é a prova que você realmente é de Deus? Em 2 Coríntios 5:10, a palavra de Deus diz: porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo fez, por meio do corpo, ou bem ou mal. Só nesta semana, quantas vezes você pecou diante de Deus e não se arrependeu, pedindo perdão e chorando, gemendo para que Deus te perdoasse? Só neste mês, quantas vezes você se afastou da presença de Deus e não teve prazer em voltar, não teve prazer em rogar, não teve prazer em suplicar para que Deus voltasse a habitar e a viver diante de ti? Pois o apóstolo Paulo afirma em Gálatas 12:20: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só nesses dias, quantas vezes você negligenciou a palavra de Deus, negligenciou a pregá-la, negligenciou a lê-la, negligenciou a meditá-la, negligenciou a falar ao mundo sobre a vinda do Senhor Jesus? Responda para Deus uma coisa: se a trombeta soar agora, você sobe e você fica. Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Se Deus te julgar agora, você vai para o céu ou para o inferno? Para onde você vai? Questiona a Deus, responda para Deus, aplica essa resposta para Deus. Se Jesus voltar agora, seja honesto com teu Criador, seja honesto ao teu Salvador. Se Jesus voltar agora, para onde você vai? Se a trombeta soar nesse momento, você será salvo ou condenado. Mas há uma oportunidade ainda. Os céus ainda estão aí, as portas celestiais abertas, os céus abertos. A graça ainda é liberada, ainda é liberada, ainda é dada, ainda é derramada a favor de muitos. As portas do céu estão escancaradas, os céus estão abertos, e o Senhor Jesus Cristo pronto para escutar a tua oração de arrependimento e confissão após esse áudio. Portanto, derrama tuas lágrimas no leito e chora por seu pecado. Arrepende-se do seu pecado, arrepende dos seus pensamentos, arrepende-se das suas palavras, arrepende-se das suas imaginações, arrepende-se das suas vestes, arrepende-se do que você fala, de como você vive, de como você se porta e qual ou de que jeito é a sua vida diante de Deus. A palavra de Deus fala uma verdade que muitas vezes não é pregada. Apocalipse 20:11-15: que vi um grande trono branco, disse João, e nele estava sentado aquele cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Saltando para 15, que diz a Bíblia: e aquele que não foi achado escrito o seu nome diante de Deus foi jogado no lago de fogo, no caldeirão de fogo. Responda para Deus. Se for para Deus julgar-te agora, te julgar ou julgar-te agora, em qual dos livros estará escrito o teu nome? Livro da morte ou livro da vida? Livro do cordeiro ou livro satânico? Livro da salvação ou livro da condenação? Se for para Jesus julgar-te pelas tuas obras, quais ou como são tuas obras? Obras santas ou ímpias? Perfeitas ou perversas diante de Deus? Responda para Deus. Por quê? A Bíblia, Apocalipse 2:5 para mais avante diz: lembra-te, pois, de onde caíste, ó pregador. Lembra-te, pois, de onde caíste, ó evangelista. Lembra-te, pois, de onde caíste, ó profeta e amado de Deus, e arrependa-se e volte a praticar as primeiras obras. Assim diz o Senhor. Volte, arrependa-se, converta-se, ore, suplique, rogue, clama a Deus, peça. Apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se pergunta: Cristo vive em ti? Cristo habita em teu bairro?
Cristo habita em tua família. Cristo habita em tua cidade. Cristo habita em teu coração. Pergunta-se: Cristo vive em ti? É chegado o dia, irmão. É chegado o dia, irmã. É chegado a hora. É chegado o momento. É chegado o minuto. É chegado. Aquele dia vem. Vem de uma forma rápida. Vem de uma forma veloz. O dia está chegado. Ou o dia é chegado. Assim diz o Senhor. O Senhor está voltando, irmão. O Senhor está voltando, irmã. Onde você está? Em que lugar você está? Como está a tua vida? Arruma a sua casa, pois assim diz o Senhor: eu venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Arruma a sua casa e prepara-se. Assim diz o Senhor. E se Jesus voltar agora, para onde você vai? Se a trombeta soar agora, em que categoria você está? Serás salvo e subirás com Jesus em glória? Ou ficará nesse mundo padecendo, sofrendo 7 anos de tribulação, conforme descrito, dito, expressado, profetizado na Bíblia? Responda para Deus: você será salvo? Você subirá? E por quê? Seja honesto, por quê? Deus te ama, Deus te quer. Jesus já pagou o preço, já baixou a ira de Deus, já derramou sangue naquela cruz. O sangue ainda está a favor de toda a humanidade. Há uma oportunidade para ti. Qual é? Arrepende-se desse pecado, arrepende desse pensamento, arrepende-se dessa vida, arrepende-se dessas ideias, dessas palavras, arrepende-se desses atos e roga a Deus para que lava-te, para que possa te lavar. Lava-te a Deus, busca a Deus, derrama-te a Deus, prostra-se a Deus, humilha a Deus, rende-te a Deus, que Deus está aí para te perdoar. Jesus naquela cruz baixou a ira de Deus, levou sobre si os seus pecados, tomou sobre si todas as suas enfermidades. Ele tomou sobre si. Por que você se afasta de Deus? O Espírito Santo sempre bate no teu coração. Arrependa-se disso, pare disso, não pense nisso, não fale isso, não age assim, não vista isso. Mas você negligencia o Espírito Santo, você rejeita o Espírito Santo, você continua a falar essas coisas, você continua pensando nisso, você continua vivendo isso, você continua vestindo isso. Para onde você vai se Deus te julgar agora? Sim, para onde você vai? Jesus vem, irmão. A Bíblia não diz ele virá, diz ele vem. E o próprio Senhor Jesus diz: eis que eu venho sem demora. Não diz que virei sem demora, diz que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo sua obra. Qual é a obra que você pratica, que você vive, que você apresenta, que você manifesta, que você executa dentro de Deus? Que Deus se alegra, ou que Deus se agrada. Qual é a obra? Qual é a obra? A Bíblia diz: se teu olho te escandaliza, fura-o. O que é isso? Se o que você assiste por teus olhos, se o que você olha por teus olhos, se o que você contempla com teus olhos te faz pecar, te escandaliza, Jesus diz: fura, tira a tua atenção, fuja daquilo aí, afasta-se, desconecta, saia disso aí, fuja, dá fora daí. Do que você pecando, ir para o inferno, ir para o inferno, e ir para o inferno sendo condenado, castigado, atormentado naquele lago, naquele lugar de fogo, de tormento, de dor, de angústia e de pleno sofrimento. Jesus diz: se teu braço te faz pecar, corta-o. O que é isso? Se é aquela amizade com que você anda com ele, se aqueles amigos, aquelas amigas, aquelas roupas te fazem pecar, queima aquelas roupas, afasta daquelas amizades, saia daquele lugar, fuja desses pensamentos, abandone essas palavras, largue essas músicas, queime esses CDs, parta essas coisas, coloca fora, tira dentro de ti. Jesus está a voltar, e se ele vira, e se ele vir te achando nesse lugar, te achando nessas palavras, te achando com essas vestes, te achando com essas amizades, te achando na televisão, te achando vendo novelas, te achando cantando músicas mundanas, te achando assistindo filmes, pornografia, praticando esse ato de masturbação que é condenável, abominável aos olhos de Deus. Se Jesus voltar, você falando com aquelas pessoas, tendo aquelas amizades, pensando nesses pensamentos, assistindo essas coisas imundas na TV, inclusive novelas, filmes, pornografias, essas coisas aí que não falam de Deus, antes exaltam a Satanás. Se ele voltar, você estando nessa vida,
Será duro, será doloroso. Vai doer a Jesus, mas Ele vai ter que te deixar. Ele vai ter que me deixar. Se eu estiver nessa vida, se eu ainda continuar nisso, Ele vai ter que me deixar. Se eu prosseguir nisso, Ele vai me largar nesse mundo. Se você prosseguir e continuar nisso, irmão, Ele vai te largar nesse mundo. Mas a chance é conversão, e arrependimento, e mudança. Jesus veio, baixou a ira de Deus, tomou sobre si seus pecados. Disse: Pai, eu amo esse povo, e por esse povo derramarei o meu sangue. Que Ele fez? Derramou seu sangue. Jesus te ama. Jesus vai voltar. Mas há uma chance. Há como? Arrependa-se. Apague esses números. Apague esses números. Porque eu falo disso. De que adianta prometer sementes? Porque o que adianta você contactar essas pessoas e ir para o inferno? Você enviar esses sementes falando disso, daquilo. Você ligando para outra pessoa falando disso, daquilo. Que adianta você continuar em novelas, filmes, masturbando, prostituindo, vestindo-se como uma prostituta, mostrando só no deste para o mundo, sim, ser condenado, ser largado neste mundo, irmão. Voltemos para Jesus, voltemos para o Pai, voltemos para o Filho, voltemos para o Santo Espírito. Ele está aí, nos espera. O filho pródigo diz: não sou digno de ser chamado filho de meu Pai, nem filho de Deus, porque eu pequei contra Deus, pequei contra meu Pai. Ele, arrependendo-se, foi.